Esse curso de programação neurolinguística, autodesenvolvimento e mudança vem trazendo uma abordagem que relaciona o sistema neural do cérebro com o sistema computacional dos computadores, mostrando a correlação, a semelhança no funcionamento das interconexões da neuroplasticidade com os sistemas cibernéticos. A criatividade, por exemplo, é um fator importantíssimo na integração dessas duas áreas da ciência, inclusive hoje com o conceito de inteligência coletiva, que vem possibilitando a integração de diversos campos da ciência. Participe desse curso, inscreva-se hoje mesmo e você verá a ampliação na percepção da realidade e também na sua criatividade. A gente vai começar aqui com a apresentação. A gente vai fazer agora a parte mais de aula teórica, né? Mas durante a aula teórica, se nós tivermos uma inspiração, nós podemos dar uma paradinha e respirar, né? E fazer algum exercício prático. Porque também é muito intuitivo, do autodesenvolvimento. Tem uma pequena diferença, né? Você receber a orientação ou a pressão também, né? Receber de fora de alguém e você chegar ao ponto. Nosso desenvolvimento agora está a critério de cada um. E a mudança é o que nós vamos definir para qual objetivo nós queremos. Porque mudar por mudar não é algo muito, vamos dizer, humano, humanizado. É mudanças instintivas, mudanças do tempo. Não, nós temos que estabelecer qual é a mudança que nós estamos querendo. Então, o curso, ele vai conduzindo você para perceber que agora é o momento de tomar as rédeas, fazer um gerenciamento da sua própria mente. Nós vamos já falar o que é mente, o que é cérebro, e direcionar com esse poder que você hoje tem, o poder está em suas mãos, e para onde você vai direcionar esse poder e essa autogestão, certo? Então, nós vamos começar a falar rapidamente, sim, da PNL, porque é a nossa base, nossa fundamentação aqui, que é uma ciência que vem de outras ciências, não foi uma criação. A verdade, a PNL, Programação Neurolinguística, que eu vou explicar também o nome, mas, assim, o campo da PNL vem da filosofia da linguagem. Nós temos filósofos que trabalharam com a linguagem, desde o Wittgenstein, né, e trabalharam com a mente também. Como nós vamos ver aqui, esse médico Milton Erickson. E programação é uma área que surgiu com a computação, com o advento da cibernética, com o advento da programação computadorial, computadorizada, digital, se começou a perceber como esses computadores pareciam com o cérebro, claro, né? Eles são uma pequena parte do conhecimento do cérebro. Mas é importante saber que nós não somos uma máquina, né? Nós somos algo que o computador tenta imitar. E como o computador tem os sistemas computacionais, as memórias, as conexões, os códigos, a linguagem do computador, os cientistas começaram a voltar do computador para o cérebro, sendo que o cérebro é a origem, né? Aliás, Deus é a origem. Pela inteligência superior divina, nós fomos criados à semelhança de Deus. E o computador foi criado à nossa semelhança. Bem, vamos dizer assim, bem a grosso modo, né? Então, nos anos 70, um estudante de psicologia da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, ele se reuniu com um professor de linguística, que estudava filosofia da linguagem, e foi estudar. Eles foram estudar a questão das linguagens, a linguagem não verbal, os gestos, e principalmente, como eles estavam na faculdade de psicologia, eles foram estudar terapeutas que realmente tinham grande eficácia. Eles reuniram 3 principais terapeutas para estudar como eles agiam, como era a programação deles diante dos pacientes, por que aqueles pacientes
davam tão certo, ter sucesso na sua terapia. E aí eles foram ao Milton Erickson, que é um hipnólogo, trabalhava com hipnose. Vocês vão ver que a PNL usa muitas técnicas de meditação, de hipnose, semi-hipnose. A Virginia Satir era uma terapeuta sistêmica. Ela entendia muito bem de relações, relações de família, de casais, como as pessoas se comportavam, como um agia e outro reagia. E essas pessoas que ele estava estudando, cada uma tinha muita experiência. E o Fritz Perls, que foi o criador da Gestalt, a Gestalt é uma linha inteira de psicologia da forma. O que é a forma? Né? Quando você vê aquele desenho dos dois rostos, ali tem um jarro, ou você vê o jarro, ou você vê os rostos. Né? Então, aquilo significa que depende da forma como você percebe, depende de cada pessoa. E essa teoria dele foi muito importante, porque a PNL tem muitos conhecimentos acerca da percepção, de como você pode mudar o ângulo e dar um novo significado. Isso é um grande achado, né? Foi uma chave. Porque a realidade, às vezes, é dura, a realidade, às vezes, não muda, e, no entanto, você pode conseguir ressignificar só mudando a gestalt, mudando o ângulo de percepção. Então, tem muitos exercícios da PNL que se faz uma mudança de percepção e melhora a química, melhora a percepção que você tem daquela situação que aconteceu ou que está acontecendo. Então, eles observavam os padrões. Aí tem uma terapeuta, olha como ela está debruçada, a posição, eles ficavam assistindo, né? Tinha um vidro, um espelho, unidirecional, e eles ficavam assistindo, olhando como o terapeuta agia, para que eles agissem também com seus pacientes. Daí em diante, eles começaram a observar não só terapeutas, mas outras categorias profissionais que também davam certo. Atletas, músicos. Por que que fazia diferença entre um músico e outro? O que fazia diferença entre uma pessoa que tinha ótimos relacionamentos e outra que não conseguia se relacionar? Então, tem padrões que podem ser estudados nas pessoas vencedoras. E vencedor não é só aquele que está no topo da montanha. Vencedor é aquele que se sente bem com o que tem, com o que faz, com o que é. E isso também começou a ser objeto de interesse, até mesmo para as vendas, em grandes negócios. A PNL começou a entrar em todas as áreas da psicologia organizacional, da educação, dos professores que conseguiam mais resultado com os alunos. E assim sucessivamente. Se tornou uma área de grande interesse. Então, começou-se a perceber que o cérebro aprende, não é só a criança que aprende observando. Os adultos também aprendem na linguagem não verbal. E eles começaram a observar que você poderia aprender não só aquilo que estava sendo visto, né? Assistindo, por exemplo, um jogador assiste 10 vezes o mesmo jogo do Pelé e aprende aquela jogada. O músico assiste 10 vezes o maestro fazendo a regência e ele aprende. Você olha o seu orientador, como é que ele faz a metodologia e você aprende. Não é só isso. Existe um aprendizado que é quase telepático. Vocês estão vendo aí essa energia passando de uma pessoa para outra, né? Assim. Então, existem estratégias internas que também podem ser aprendidas. Por exemplo, uma pessoa positiva, como é que ela sente? Você começa a conversar com ela e ela te dizer como é que ela faz. Ah, quando alguém faz isso comigo, eu jogo para o universo. Ou então, se a pessoa diz assim, eu procurei uma terapia, ou então eu fui para a minha religião, ou procurei uma meditação. Essas estratégias internas do gerenciamento das emoções, elas podem ser aprendidas. E, portanto, também podem ser ensinadas. Por isso que eu até motivei algumas pessoas para esse curso, porque pessoas que têm sobrinhos, que têm netos, que têm alunos, discípulos, são pessoas que transmitem, passam, né? Inconscientemente até, as suas estratégias. Portanto, gente, é muito importante que a gente se sinta bem,
que a gente tenha sucesso, que nós consigamos uma melhora, uma transformação, porque é também um estímulo para outras pessoas. E nós podemos transmitir essas crenças internas. E aí, muitas pessoas começaram a ver que isso é um poder, tem um poder nisso. Qual o poder que tem em você saber que pode modelar uma pessoa de sucesso? Então, essa forma de conhecimento que veio pela PNL, ela trouxe também a possibilidade de um poder, né? Você poder programar a sua própria mente para dar mais certo e também para você poder programar, auxiliar a outras pessoas, os seus vendedores, sua equipe, seus secretários e assim vai, os seus próprios parentes, né? Por isso que é muito interessante você trazer pessoas para o curso que você convive, para que elas também comecem a fazer essa modelagem e essa remodelagem. E aí você tem a sensação que o cérebro está em suas mãos, que você vai estar fazendo um trabalho que já começou com seus pais, que você foi sendo programado, mas agora você tem a noção de que há algo a fazer. Nós estamos incompletos ainda. Nós nascemos com a maioria das conexões abertas, né? Essas conexões neurais aqui, elas nascem em aberto. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo a alimentação, a andar, falar, andar de bicicleta, dirigir, estudando, e aprendendo música, e aprendendo arte, o que for. E vai formando uns esquemas na nossa mente. Não tem nada de mistério nisso. O grande mistério é desfazer o que não foi bem feito, né? O grande mistério é poder refazer. Aliás, desfazer não dá, mas você pode ressignificar, certo? Então, as estratégias mentais foram mapeadas. O pessoal da PNL, não só aqueles dois, o Richard Bandler, o John Grinder e outros chegaram e começaram a desenvolver pesquisas intensas, intensivas. Uma das pessoas maravilhosas que foram estudadas foi o Walt Disney. As estratégias mentais eficazes, por exemplo, do Walt Disney, como eu estava falando, elas foram estudadas, não só dele, foram diversas estrelas da humanidade, pessoas premiadas de sucesso, e também pessoas simples que eram felizes. E foram estudadas. Então, por trás de toda a ação, tem uma razão. Por que, que a pessoa fez daquele jeito? Ela tem uma estratégia. Você escolheu essa roupa. Olha para a roupa que você tá, né? Por que, que você escolheu essa roupa e não outra? Por que que você, como foi que você fez para chegar no curso hoje de manhã? Que estratégia você fez para se organizar? Cada um fez um caminho, uma estratégia. E assim as suas decisões, seja para onde você vai no final de semana, como você vai educar seu filho, que tipo de secretária você quer, seus projetos para o futuro, todos esses fatores de escolhas, eles têm uma estratégia. E o Walt Disney, ele tinha 3 estratégias principais. O Walt Disney tinha uma estratégia inicial que era sonhar. Ele era um sonhador, ele era tipo aquele professor Pardal, né, que é um personagem dele mesmo. Ele sonhava livremente, ele não botava rédeas no sonho, não ficava, eu vou sonhar que eu vou para Londres, não posso sonhar isso porque está proibido. Não, ele pensava tudo livremente e deixava fluir. No outro momento, ele começava a pegar aquelas ideias, ele sonhava com uma coisa, com outra, depois ele sentava ou andava no parque lá, caminhando, ele ia organizando a possibilidade de um sonho, de outro, de outro. E nessa organização, ele fazia uma metodologia, que é uma outra estratégia. Sonhar é uma estratégia diferente. É uma estratégia criativa, intuitiva, não tem muita lógica. Por exemplo, ele podia sonhar com um trem-bala voador, tipo esses que a gente vê nos filmes, né, de nave espacial. Ele podia sonhar com isso. Mas quando ele fosse planejar, ele ia ver, será que tem combustível na Terra que alimente uma nave assim? Será que o custo de uma nave dessa daria para utilizar num parque, por exemplo, para as pessoas pagarem os passeios? Então, aquela metodologia ia
delimitando o sonho dele até chegar no sonho possível. Portanto, alguns dos sonhos foram para a gaveta e alguns ele levou à frente e que deram certo. Deram certo. Além dessas duas estratégias que ele tinha uma terceira, que era a autocrítica. A crítica dele com ele mesmo, gente, era uma crítica tão bonita. Não era para derrubar. Ah, isso aqui não dá certo, isso aqui não tem jeito, ninguém vai querer. Ele jamais pensava assim. A metodologia dele de crítica sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, era construtiva. Ele tinha um diálogo com ele de construir. Então, ele aperfeiçoava aquela metodologia do planejamento e fazia uma avaliação. Olha, eu acho que tu vai precisar de um parceiro. Esse projeto está muito ousado, talvez você precise de uma parceria, ou talvez você precise estudar mais algumas coisas, fazer uma pesquisa numa universidade. E assim ele foi construindo a Disneylândia. E quando um dia a esposa dele foi entrevistada e o jornalista disse, pena que ele não viu essa inauguração desse parque, um determinado projeto dele. Ela disse, mas ele viu, sim, ele viu tudo isso, todas as fases. Ele anteviu. Então, vocês veem que até hoje a Disneylândia é uma empresa de sucesso, tem cursos de coach, ela serve de exemplo para pesquisas, universidades estudam a Disneylândia. E essa estratégia dele, a gente aplica, eu aplico bastante no consultório, para vestibular, para outros projetos, e nós vamos fazer aqui. No nosso curso, nós vamos fazer um dia uma prática de estratégia Disney. Entrou agora aí no curso a Luísa fez a monografia dela sobre o Walt Disney e a Disneylândia. Eu vou pedir para ela depois disponibilizar o trabalho dela, que eu até tive o prazer de orientar, para ficar no grupo e vocês verem a história do Walt Disney, a história de vida dele. Que ela ganhou um prêmio, foi o primeiro prêmio, ela ganhou um prêmio na Unifor com esse trabalho. Então, gente, tudo isso que essas estratégias podem fazer por nós, elas são resultado de tudo que nós aprendemos no mundo, no nosso redor, que vem pelos nossos 5 sentidos. Eu não estou falando aqui das pessoas da normalidade, extrasensorialidade, pessoas que têm uma pineal, que têm um sexto sentido, que também é outra fonte de aprendizagem, são as pessoas que trabalham muito com a espiritualidade. Eu estou falando aqui basicamente de cérebro, função mental, porque o cérebro é o órgão, essa estrutura que nós temos, que é um órgão físico, é o cérebro. E o cérebro ele é feito, dentro dele, cheio de conexões. E essas conexões é que fazem as estratégias, que criam os esquemas. Esses 5 sentidos que nós temos, que a gente vai ver, a visão, todo mundo sabe, né? Audição, olfato, tato e o paladar. Eles trazem a realidade para dentro, são 5 portas. É como se você tivesse uma casa imensa, com 5 entradas. E essas portas têm os filtros. Imagina vocês que tem uns guardas nas portas e eles não deixam entrar tudo. Porque a mente, ela seleciona. Por exemplo, quem gosta de pinturas, é um artista plástico, quando ele vê uma floresta, ele vê as cores, ressalta aos olhos dele as cores. Se a pessoa for um biólogo, ele pode saltar aos olhos dele as espécies que tem lá. Se for uma pessoa com fome, ela vai ver onde tem fruta, onde tem alguma coisa para comer. Né? E assim, as pessoas vão filtrando aquilo que entra de acordo com a necessidade. Por isso que tem os outdoors, as propagandas, bota sempre assim uma mulher bonita perto do carro, né, para vender, porque ela vai filtrar e vai entrar facilmente a venda do carro. Se fosse só o carro, não entraria com tanta facilidade, mas aí põe aquela mulher do lado, né? Aí entra carro com mulher, tudo. Porque passa mais pelo filtro. E esses filtros, gente, eles vão modificando essa realidade dentro da pessoa. Por isso que a mesma mãe passa pelo filtro do filho, passa pelo filtro da filha, passa pelo filtro, se ela tiver um filho adotivo, ela vai passando de acordo com o que ele já está selecionando e ele vai gravando dentro dele, vai criando uma visão daquela mãe.
Às vezes, uma mesma mãe com 10 filhos, cada um tem uma visão diferente. Um acha que é uma mãe maravilhosa, o outro acha que a mãe é estressada, o outro acha que a mãe é santa, o outro acha que a mãe é bruxa, e assim depende muito dessa organização, dessas influências que aquela pessoa vai recebendo. Então, a gente precisa ter cuidado para entender que, às vezes, uma pessoa está vendo a gente, como aqui vocês estão me vendo, cada um tem seu filtro, de acordo com a sua caminhada. Tem gente que está lá na França, tem gente que está lá em Cruzeiro do Sul, tem gente que está aqui em Fortaleza, está vivendo um contexto, né? Nós estamos num momento, atravessando um momento da pandemia, né? Alguns estão mais liberados, outros não, e todos esses filtros fazem com que esse curso chegue dentro de você de uma forma. E nós precisamos entender que, por esses filtros, a mente vai criando lá dentro uns mapas. Olha aqui um mapazinho, ó. Aqui tem a Terra, a realidade simbolizada, passa pelos 5 sentidos, porque se você pegar a Terra, por exemplo, o planeta Terra, né? Vai passar pelos 5 sentidos e você vai gravar lá dentro um mapa. É como o mapa do Brasil, tem o mapa do relevo, o mapa do clima, o mapa de cada área importante do Brasil. Então, você vai saber que a realidade ela está num mapa dentro da cabeça de cada um. Agora, eu vou fazer um pequeno teste com vocês. Fechem os olhos um pouquinho. Vamos fechar os olhos um minutinho. E cada um vai pensar na palavra terra. Pensa na palavra terra e vê o que ela traz para você. Todo mundo de olho fechado, respirando. Eu vou dar um minuto de silêncio, eu também vou ficar meditando. E vamos ver a palavra terra girando, todas as memórias que você conseguir, você deixa vir, naturalmente. Vamos começar agora. Está fazendo aqui um minuto de silêncio para evocar imagens da sua experiência pessoal com a terra. Experiência, se você puder evocar dos 5 sentidos, do cheiro, do gosto, gosto de terra, ou gosto de coisas com gosto de terra, a visão, o tato, estão gravadas em 5 HDs. Vamos lá, mais um minutinho. Evoca a palavra terra nos 5 sentidos, em 5 memórias. Isso. Ok. Vamos abrindo os olhos. Abrindo os olhos. Então, seguindo aí, pessoal, vocês viram como a representação interna ela é diferente. Tem umas pessoas que chegaram a aproximar, mas mesmo que fossem gênios univitelinos, pensando a mesma coisa, ainda passaria pelo filtro. Portanto, não tem pessoas que percebam as coisas de maneira idêntica. Não existe. Nós vamos aqui seguindo. Olha só, gente, o planeta Terra entra pelos 5 sentidos, entra o gosto, o cheiro da terra, pegando na terra, plantando na terra. O que você experimentou? Foi pegando, foi cheirando, foi comendo terra? No outro grupo teve uma pessoa que disse, eu lembrei do gosto que eu comi terra. E aí vai gravando, fazendo seu mapa da palavra terra. Se eu falasse a palavra água, alguém podia lembrar da música do Guilherme Arantes, Planeta Água. Outro podia lembrar de uma cachoeira. Outro podia lembrar de beber um copo d'água e ia beber água. E assim é a nossa mente. Então, gente, as representações vão ficando na mente da pessoa. Aqui é aquela cena do filme Divertidamente. Eu cito esse filme, já está lá no nosso grupo, porque são imagens de cenas que a criança viveu que ficam na memória. E esse filme representa mais ou menos como é, não é exatamente igual, mas ele é bem ilustrativo. Aqui vocês estão vendo 2 jovens, um jovem usuário de droga, como é que ele se vê. Ó, lembrar que eu não falei, né? Que essas memórias geram um estado. Um estado. Quando a pessoa lembra
que estava na floresta amazônica, ela está lá em Portugal, e ela lembra com saudade. Vocês viram que ela estava vivendo, ela sentiu saudade, que ela está longe, e sentiu a lembrança daquela terra que ela estava cuidando. Interessante, ela viu o cheiro da terra, e a Melina também, né? Lembrou. Então, esse estado interno, às vezes, é um estado que é desconfortável. Por exemplo, se a pessoa lembrar que, por exemplo, ela estava numa praia, um amigo fez uma brincadeira de mau gosto, cobriu ela todinha de terra, ela ficou sufocando. Aquela memória pode gerar um estado de memória que aquela química que ela sentiu volta. E isso é importante por quê? Porque a síndrome do pânico, os estados depressivos, geralmente são disparos nessas conexões que não estavam no script, não estava previsto. Vem não sei de onde, e a pessoa sente um mal-estar, que às vezes não sabe nem porquê, eu não sei porquê. Não sei, é uma coisa, parece uma nuvem negra que pairou, às vezes a pessoa passa uma semana, né, de baixo astral, por causa de umas memórias evocadas, às vezes até em sonhos, ela não sabe nem porquê. Ou às vezes é por uma situação que aconteceu no dia a dia dela, por exemplo, ela quis ir a um local e estava fechado, queria uma farmácia e estava fechada, então aquela privação de não poder adentrar naquela farmácia, ela pode lembrar de um estado na infância, que ela chegou na escola, a escola estava fechado o portão, um vestibular que ela não conseguiu fazer, e a angústia foi tão grande naquele dia do vestibular, que ela não conseguiu fazer, que ela pode sentir uma coisa desproporcional pelo fato de uma farmácia estar fechada. E outra pessoa dizer, mas que pessoa exagerada, só porque a farmácia está fechada, ela está sentindo isso tudo? É uma reação, assim? Mas a reação é proporcional ao que ela está gravado lá dentro dela, naquele estado. É uma fisiologia que é disparada pela representação, pela memória. Por isso que é muito importante nas terapias a terapia de regressão. Muitas vezes o nó da questão não está nesse relacionamento atual, não está na profissão, tem uma coisa anterior, mais precoce, às vezes dentro da barriga da mãe. Uma sensação, às vezes, por exemplo, eu já tive cliente que a mãe sofreu preconceito racial, né? Porque ela era negra, numa família branca, chegou, né? E não foi aceita, e a pessoa nasceu branca, mas se sentia que todos tinham preconceito com ela. Porque foi a química da mãe. E não só a química, né? A mãe também viveu experiências que ela assimilou. Então, o que está lá dentro é que faz o estado. Não importa muito se, por exemplo, você está tratando bem sua visita e a visita está se sentindo desconfortável, né? Já aconteceu comigo, assim, né? Eu estava atendendo uma mãe com a filha melhorando, a filha e a mãe dizendo que não, que ela estava preferindo como estava, né? Porque a filha estava totalmente reprimida, doente, trancada, e a filha começou a realmente se manifestar, ela achou ruim, porque na representação dela era melhor a pessoa reprimida, né? Então, essa representação interna é que vale, é o que vale na felicidade. Não é a realidade, é o que está lá dentro. Então, essas representações são inconscientes. A gente, às vezes, não sabe porque não está gostando de uma coisa, de um filme, de uma comida, de uma pessoa. E é bom, gente, já começar a treinar hoje. De hoje mesmo. Ai, por que eu gosto tanto desse quadro aqui da minha sala? Ai, por que eu não gosto de sol quente? Por que eu procuro sempre janelas, lugares ventilados? Né? Então, isso é importantíssimo você saber o que está gravado na sua mente. E descobrir os mapas que você tem é algo muito importante, porque você pode construir mapas. Bom, a gente saber que o cérebro é programado já é muito bom, né? Você sair daqui hoje sabendo que o seu cérebro foi programado por outras pessoas, por experiências, que você reage muitas vezes inconscientemente, já é bom. Mas o que é melhor? O melhor é aquela imagem. Lembra do a mão com o cérebro na mão? O mais importante de tudo isso é você saber que você pode mudar algumas coisas. Não vou dizer que tudo você possa repaginar. Deletar não dá, não se deleta nada.
mas que você pode fazer novos mapas, por exemplo, né, se aquela pessoa que estava na terra, que foi coberta de areia, que ficou sufocada, né, sempre que ela pensa em terra, ela se sufoca, ela pode mudar isso. Dá para mudar, sim. Não vai tirar essa memória nunca. Ela lembra de tudo, das meninas rindo dela, daquele bullying, de como ela ficou com falta de ar, que ela engoliu areia, foi horrível. Ela vai lembrar. Mas ela pode começar a transformar isso fazendo novas conexões, né? Lembrando que ela aprendeu a nunca mais se deitar e deixar os outros cobrirem, ela pode aprender isso. Ela pode aprender que ela podia ter reagido na metade da história, não reagiu, deixou avançar muito. Ela pode aprender muita coisa sobre isso. E também pode planejar outras formas de relacionamento. Ou seja, de tomar frente, de dizer o que pensa quando sair com alguém, ela já explicar, olha, eu sou assim, assim, assim. Eu não gosto de. Vocês estão me levando ali para um lugar, digamos que ela está adulta, num grupo, e vai de carona, estão indo para um lugar e ela não quer ir. Aí ela lembra que já foi feito algo com ela involuntariamente, e ela diz: olha, gente, eu vou descer aqui, vou pegar um Uber, não vou com vocês. Porque ela já está vendo que aquele resultado ela já conhece. Então, você pode organizar uma viagem que você quer fazer, um estudo, você pode criar novas formas, e esses mapas mentais, eles lhe empoderam, porque se você tiver mapas eficientes, você vai conseguindo tudo que você quer. Tudo, assim. Exceção para relacionamentos, né? Que você dizer, se você quiser uma pessoa ou quiser conquistar uma pessoa, às vezes não dá, né? Por quê? Porque a outra pessoa tem um mapa mental também, né? E você tem que confrontar com o mapa mental da pessoa. Às vezes não dá, você faz tudo por uma pessoa, mas ela não tá, o mapa dela não está dando. O mapa dela está confrontando o tempo todo, porque ela tem outros filtros lá dentro. E nem sempre foi a mãe que botou esse filtro. Às vezes a pessoa estudou, foi uma professora que está com uma régua na carteira dela, e era uma figura de autoridade, ela transferiu para a mãe a sensação também, e aí ela não quer aceitar uma coisa que você está dizendo, não é por causa de você. Então, muitas vezes é preciso descobrir como foi feito esse registro. E aí, com esse autoconhecimento que eu estou propondo aqui para vocês, né, que a gente vai ter essas 5 aulas aqui, que são também terapêuticas. Esse curso foi planejado para ser uma terapia de grupo, mas atendendo a inúmeros pedidos, a gente transformou em curso. Mas é um curso vivencial. A gente vai poder também transformar uma coisa, né? Não vamos só saber que existe uma ferramenta, nós vamos usar também a ferramenta, né? Assim como a gente fez aí com a imagem da Terra, a gente vai fazer a estratégia Disney, mas lá pela terceira ou quarta sessão, já a gente vai fazer a estratégia Disney. Vocês vão pensando já no objetivo que vocês querem, que a gente vai praticar, certo? Então, começando a compreender como é que o cérebro funciona, então essa estrutura que estava fora, aqui está representando, que estava dentro, aliás, aqui, ó, ela está fora e você está puxando as conexões para você multiplicá-las. É como você pegasse assim, o carro, né? O motor deu problema, você abre, né? Abre o capô do carro e vai ajeitar. Você vai atuar sobre o seu próprio cérebro. E a ressignificação é uma forma de mudança de percepção. Por exemplo, aqui, rapidamente, uma pessoa se acha, todo mundo diz que ela é muito detalhista, exigente, perfeccionista demais, e acha que isso é um defeito. É um defeito. Aí, quando você vai para uma terapia, ou uma amiga sua, ou alguém diz, sim, mas você é um perfeccionista porque você quer as coisas bem feitas. Está tendo só um pouco de exagero. Às vezes, uma qualidade se torna um defeito pela dimensão que toma, dependendo também do contexto. Porque, por exemplo, se você é uma professora, ou você é uma juíza, né? Como tem uma amiga juíza aqui, e você exige, claro, na justiça precisa. Imagina um juiz que deixa deixa isso para lá, não dá. Tem que ver tudo, né? E alinhar com o que é justo.
Mas se ela tiver, por exemplo, numa viagem, né? Aí aconteceu, uma pessoa pegou uma cadeira do outro, não é justo. Mas se ela for fazer justiça ali, talvez a viagem possa até, né, resultar em alguma situação. Então, nem sempre você pode ser como você é em todos os lugares. Mas aquilo não necessariamente é um defeito. Por exemplo, a pessoa teimosa diz uma coisa, outro diz outra, ela teima, teima, teima. Pode ser importantíssimo isso aí. Imagina numa situação de um prédio, né, que está ameaçando cair e o engenheiro é teimoso. Aí ele não aceita. E o pessoal quer economizar, né, a construtora lá, e diz que não. E ele não vai pela cabeça dos outros. Ele não aceita e continua teimando. Aquela teima dele é importantíssima. Já se transforma numa determinação. O mandão, manda em tudo. Gente, se ele estiver num barco, o barco está afundando e não tiver um mandão, digamos, uma pessoa que assuma a liderança, como é que fica? Se ficasse todo mundo esperando pelo outro. Então, esse mandão, às vezes, ele vai salvar vidas. Um incêndio. Ou mesmo uma empresa. A pessoa tem uma ideia, olha, vai todo mundo fazer essa ideia para salvar. Então, isso aí é para que vocês vejam que as pessoas, quando fazem a atitude, às vezes ele está pensando, né? Por exemplo, é como se fosse um ator que ele tem aquela máscara lá na peça e ele usasse aquela máscara em casa. Digamos que ele é um rei lá na peça, mas em casa ele não é rei, né? Então não dá para usar a mesma coisa em todos os lugares, mas aquilo pode ser importante em alguma situação. Então vamos lá. Eu vou pedir aqui um exercício, não precisa fazer agora, não vai ser durante a aula, mas vocês vão anotar para fazer depois, tá certo? Vocês vão pegar uma situação ruim que aconteceu na vida de vocês, desconfortável, que você não gostou, não aceitou, né? Algo que foi realmente você gostaria de não ter vivido. Um evento meio traumático. Você vai lembrar disso, não agora, tá? Vai escolher um evento traumático e vai olhar sobre 3 ângulos diferentes. Vai encontrar 3 formas de justificar que você pode conviver com isso. Ou seja, o que eu aprendi com aquilo, né? O que eu tenho condição de entender, por exemplo, com a minha religiosidade, eu posso entender. Ou olhando como fulano, o olhar de fulano, de que você tem uma amiga que é muito compreensiva, como é que eu olharia isso? Ou então, se você foi muito, foi uma coisa que a pessoa pode ter tido um prejuízo, né? Aí ficou prejudicada, aí pode pensar assim, tem uma amiga minha que ela não deixa barato, ela resolve. Como é que ela agiria? Então, você vai encontrar 3 maneiras assertivas de perceber a situação. Não é para fazer agora, tá? Vamos para frente. Então, tem esse livro aí, Ressignificando. Esse livro é maravilhoso, é justamente escrito por aqueles 2 autores. Foi um dos primeiros livros lançados quando começaram a mapear as terapias. Inclusive, tem várias terapias lá. Eles anotavam tudo, gravavam e transcreviam como é que o terapeuta ia ressignificando. Então, ele ensina muito esse livro. O importante é que quando você dá um significado, vou contar aqui um exemplo rápido. Uma avó, né, morava num sítio muito bonito e tinha um tapete branco, tipo assim, de pelo, de carneiro, alguma coisa assim, muito, muito querido dela. Esse tapete redondo e uma mesinha redonda com um jarro muito bonito ali naquela sala. E os netos adoravam correr em cima desse tapete. Ficavam rodando, rodando em cima do tapete. E ela brigando com os netos e as noras começaram a boicotar. Não, nós não vamos mais para casa dela. Porque ninguém vai conseguir prender esses meninos. E ela estava afastando os netos dela mesma, pelas reclamações. Aí ela foi para o terapeuta dela, que ela fazia psicanálise, e aí o terapeuta disse: Você prefere o tapete ou as crianças? Aí ela: Não, doutor, eu não posso ficar sem essas crianças, porque eu vivo lá isolada, a única coisa que eu tenho é quando eles vão. Então, você deu um significado novo. Você tem um tapete que atrai, que é importantíssimo, que elas vão ficar para sempre lembrando da sua casa, do seu aconchego desse tapete. E aí ela começou a ver por outro lado, que ela era uma mulher rica, poderosa, porque tinha um tapete que as mães das crianças não conseguiam comprar. Elas não tinham como competir com aquele tapete.
E aí ela começou a adorar. Ele sujava e ela limpava, né? Mantendo a vibração positiva, apesar do trabalho que dá, né? Então, um exemplo é um dia de chuva, quando você quer sair, quer ir para a praia, quer fazer. É que tá, mas você vê que um poeta, né, como Fernando Pessoa, ele diz, eu vou ler aqui a frase dele, gente, que lindo, olha. Um dia de chuva é tão belo como um dia de sol. Ambos existem, como cada um é. Cada um como é. Então, como é um dia de sol? Aí você vai estudar o dia de sol, o que, que tem no dia de sol, quais são as vantagens do sol, e o que tem no dia de chuva. Cada um é importante como é. Então, no dia de chuva, posso ouvir música, dia de chuva, eu posso dar valor à minha cama, eu posso aproveitar para fazer alguma coisa, para ler um livro. E um principal, gente, é o que está aqui, ó. O dia de chuvas podem ser felizes quando você tem um sol dentro de você. Esse é o mais fantástico que eu acho. Porque em plena pandemia, ou em situações que sejam, que alguém fez, ou que esteja acontecendo, se o sol brilhar dentro de você, simbolizando assim que a chuva é algo assim que você não domina, que acontece e, vamos dizer assim, muda a programação, se você tem um sol dentro de você, pouco importa. Lembrando do caso daquele filme Invicto, quem quiser anotar, né? Que o Nelson Mandela ficou 26 anos preso numa cela. Mas ele tinha um sol dentro dele. Ele saiu de lá e foi ser presidente do país. Ele ficou estudando dentro de uma prisão de 26 anos. Não foi 2 meses. Não foi 4 meses. Entende? Então, a PNL, ela vai trabalhar com as nossas crenças. Se você tem uma crença, vamos dizer assim, de que a sua vida foi um destino, que foi virado para o outro lado, que alguém prejudicou sua vida, que arrasou, né? Então, se a pessoa tem uma crença que a vida dela foi prejudicada de fora e ela não tem como mudar isso aí, ela está entregando todo esse poder de sentir, porque nós estamos falando principalmente do sentir. Nós não estamos falando assim, vamos mudar os políticos do Brasil, né? Vamos fazer hospitais aqui em todo lugar, vamos fazer alguma coisa externa, vamos fazer tal pessoa ser melhor, tal pessoa agir de maneira educada, de maneira correta. Não dá, gente. Agora, nós podemos começar a ter uma positividade, como o Carl Rogers teve. Ele chegou num instituto de jovens delinquentes e fez um estudo, o doutorado dele, montou sala de grupo, de música, de arte, de computação, e o diretor começou a rir, disse, eles vão quebrar, esses meninos não fazem nada que preste. E ele disse, tudo bem, eu sei. Se eles passaram até hoje ouvindo que eles são delinquentes, que não prestam. Aí o Carroja fez um pacto com eles, eu vou provar que vocês prestam. E começou a investir, e eles começaram a quebrar, e quebrava, e ele fazia de novo, até que depois de 4 anos, só 20% dos meninos estavam quebrando as coisas. Porque ele conseguiu, porque ele tinha o que dentro dele? O sol. Ele via aqueles meninos com essas potencialidades, com as conexões saudáveis. As pessoas focavam só no lado ruim e eles agiam como era esperado deles. Então, se a partir de hoje você começar a olhar para pessoas que são aparentemente caso perdido, ou que você acha que não tem mais condição de se relacionar, você pode ver por esse lado como pessoas incompletas, inacabadas, em potencial. É como se fosse assim, tem pano para manga, você ainda tem muito o que fazer. Então, o destino do barco, é que vai ser traçado pela sua crença. Se você acreditar que só tem tempestade lá na frente, você volta. Se você acreditar que Deus está no comando, né, diz muito assim, Maria passa na frente, Deus está no comando, cada um tem suas religiões, o universo conspira, né, tem suas crenças, aí você vai de vento em popa, como se diz, o seu barco, até chegar no porto seguro. E assim é a vida. Muitas vezes a gente tem uma ponte para atravessar, tem uma decisão para tomar, tem que atravessar uma fase, fazer um tratamento, né? Ou então fazer uma pesquisa, um trabalho, ou cuidar de um parente. Diversos fatores que lhe fazem pensar no futuro e você pensa de maneira limitada, que vai ser ruim, que é trabalhoso, que é difícil, que não tem jeito. A ponte cai. Essa ponte mesmo, essa ponte está ótima, mas ela pode imaginar que a ponte caiu e voltar, ou que a ponte vai cair.
Mas se ela tiver um pensamento construtivo, né, ela pode ver que a ponte está firme e seguir. Isso é a crença. Esses atletas que vencem, gente, essas pessoas assertivas, como eu falei no começo, elas só chegam lá porque elas fracassam e levantam de novo. A maioria dos grandes gênios foram pessoas que, se a gente fosse ver, fracassadas. O Thomas Edison fez mais de 1.000 experimentos para poder construir o projeto da lâmpada. Ele é a pessoa que tem mais patente no mundo, Thomas Edison. Porque ele teve que ter. Inventando coisas e dava errado, dava errado, dava errado. Se ele considerasse cada coisa um fracasso e ali parasse, todos eles. O Walt Disney, a história dele é linda, muito sofrida. Ele tinha as estratégias dele, mas ele não estava conseguindo fazer desde o começo, não. Porque ele tinha muitos outros desafios, né? Teve perda, não sei, o pai dele faleceu, um monte de coisa que aconteceu, e ele não conseguia acessar esse poder. O Augusto Cury também escreveu um livro e ninguém queria publicar, ele entrou na depressão, ele conta que foram meses, né? Do fundo da cama, um psiquiatra. Até que ele resolveu que o livro dele já tinha 3.000 páginas, ele escrevendo, mas ninguém queria. E ele começou a estudar a própria depressão. E foi com a depressão que ele estudou que ele venceu. Estudando as estratégias da própria mente dele. Então, cada situação que cada um está, cada um aqui tem um desafio, tem uma ponte dessa para atravessar. E nesse desafio, você pode ir instalando crenças positivas, né? Vamos lá, imagina só como é que você vai instalar uma crença fortalecedora. Aí serve também para você fazer um exercício, né? Em casa. Eu vou ler aqui algumas para vocês pegarem o exemplo e instalarem crenças em vocês. Eu indiquei no outro grupo as afirmações positivas de Louise Hay. Então, as afirmações positivas da Louise Hay é uma lista que ela fala, tá tudo gravadinho no YouTube, né? E tem um livro dela também, Você Pode Mudar a Sua Vida, que não é de PNL, mas é muito dentro da PNL. Ele é antes da década de 70, né? Então, olha, essa crença, o triunfo só nasce da luta. Tem pessoas que não acreditam que alguém vai dar a mão para ele, que a sorte vem, que o bom filho Deus ajuda. Não acredita que alguém vai. Eu já vi diversas pessoas dizer, eu digo, e para você chegar nesse objetivo, você está contando com quem? Ah, doutora, não acredito nisso, não. Mas você acha que você não é uma pessoa boa, Deus não está do seu lado? Não é assim, não, funciona. Entende? Então a pessoa só pensa que tem que lutar. E como ela não está com condição de lutar, não se levanta nem para fazer a terapia. Eu tenho um cliente que não tem ânimo nem para abrir o celular para fazer a terapia. Né? Tá deixando para depois, né? Então, o triunfo vai nascer, a vitória, como eu falei, desses símbolos aí, né, da humanidade que conseguiram, mas tem outros também, tem muitas mães, muitas mulheres vitoriosas, muitos homens também honestos, trabalhadores, muitos jovens que venceram, que estavam em favelas e conseguiram estudar, porque houve uma entrega, uma força positiva que ele acreditou. Ele botou na cabeça dele. E isso pode ter sido o quê, gente? Modelado. Ele pode ter aprendido com um tio. Às vezes eu pergunto, com quem você aprendeu? Às vezes uma crença negativa. Com quem você aprendeu a ser tão depressiva assim, ó, negativa? Ah, tinha uma tia minha que era assim, ou minha mãe era assim, né? E com quem você aprendeu? Outra pessoa, né? A ser tão positivo? Ah, porque eu tenho um exemplo na minha vida. Até um personagem de um livro pode ser modelo. Até um personagem de um livro. Agora, você que está aqui ouvindo, olha ao seu redor e veja para quem que você pode ser modelo. Para alguma amiga, para algum amigo, para crianças, para quem? Até na internet a gente pode fazer isso, né? O contágio emocional. No livro do Daniel Goleman tem um capítulo sobre isso. Como você contagiar os outros com a sua transformação. Outra frase, só se aprende sofrendo. A pessoa acha que só evolui se for pelo sofrimento. Não pode se evoluir pela alegria,
não pode aprender coisas com alegria. Eu fazia isso, que eu era professora na faculdade de medicina, 12 anos, e o mito é que a medicina é o caos, né? Estresse. Gente, eu fazia meditação, fazia até regressão, eles, na vida deles, como eles tinham sido tratados pelos médicos, como é que tinha sido aquela situação. E a gente trabalhava com desenho, eu comprava um monte de lápis de cera, e a gente fazia aulas, parecia que era um curso de pedagogia, e, no entanto, a gente estava estudando os conteúdos da medicina, sem aquele sofrimento. Até as provas. Porque o meu mestrado e o doutorado foi em educação, eu estudei estresse do aluno. Casos de psicossomáticos mesmo, de asma, de dor de barriga, muita coisa por causa de prova. Gente, vestibular. Eu tenho diversos clientes que fazem 5, 6, 7 vezes, 7 anos. Não aguento mais de tanto sofrer. E não precisa ser assim. Você pode estar sendo um Thomas Edison, com a lâmpada. Você está se formando médico, ou engenheiro, ou arquiteto, seja o que for, que está demorando, mas Deus está trabalhando para você ser uma pessoa de mais luz quando chegar lá. Né? Do mesmo jeito nos relacionamentos. Às vezes não chega logo, mas quando chega, pode ser fazer a diferença. Então, outro, quem tudo quer, tudo perde. A pessoa tem que se conformar com o que tem, porque não pode querer mais. Senão é perder o que tem. Gente, não é assim. Você pode ter mais, desde que você tenha ética, que não vai tomar dos outros, não vai passar por cima de ninguém. Se aquilo que você quer é uma coisa positiva, né? Não um traficante querendo mais, 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 fazer coach para conseguir mais, não é isso, né? Mas, assim, se você quer, por exemplo, fazer uma escola e que a sua escola tenha 3 filiais, o que tem você sonhar que pode ter 3 filiais, ou ter uma escola em cada cidade do Brasil, ou ter a sua escola no mundo? Você pode ampliar uma escola boa, uma escola acessível. Tem um exemplo aí do pessoal do Saibaba, né, que tem escolas muito boas, públicas, que eles fazem tudo com voluntariado, e diversas instituições, né? Então, você pode querer, sim, pode querer ter dinheiro, saúde, estar bem com Deus, por que não? Pode querer, tá? Sendo no positivo, é abundância. O universo tem abundância. Outro, falar é fácil, fazer é difícil. Tem pessoas que se acomodam com isso aí. Ela vê uma pessoa dizendo, olha, eu vou fazer uma reforma na minha casa, ou então eu quero viajar, vou juntar dinheiro, vou fazer minha festa, vou fazer isso. E a outra pessoa diz, ela fala, é fácil, fazer que é difícil. Aí não move uma palha para fazer aquilo. Gente, é preciso começar devagarinho, mas fazer sempre. Fazer sempre. Se a pessoa achar que estudar não é para mim. Aí imagina um monte de coisa, um calhamaço de estudo, e aí se senta na beira da estrada e fica olhando os outros passando. É a mesma coisa de uma casa, né, para arrumar na pandemia. Ai, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Vamos devagar, arruma uma gaveta, no outro dia arruma, vai lá no jardim, dá uma podada nas plantas, né? Então, quando nós estamos na vibração positiva, quando você recebe uma intuição, uma meditação para você fazer alguma coisa, você pode começar a fazer e até aparecer parcerias. Pode aparecer. Você pensar assim, falar é fácil de fazer uma escola grande, mas se você estiver começando, alguém pode ver e pode vir auxiliar. Mas quando está só dentro da cabeça, ou só falando, mas se já começar a ação, tem até um livro, O Poder da Ação, né? E aí, gente, é isso, ó. Instalar crenças positivas. Aí você pode pegar como tarefa, né? Escolher um assunto que você está pensando em fazer com você, por exemplo, perder peso, ou conseguir organizar seus horários, ou ter uma vida mais calma, ou cuidar mais da saúde, ou ganhar dinheiro, o que for. Você pode começar a fazer uma lista de crenças positivas em relação a isso. Primeiro, a respeito de você mesmo. Eu costumo pedir uma lista de 50 qualidades. Mas se você achar muito, você põe 20. 20 qualidades que eu tenho. Eu tenho paciência, ou eu tenho garra, ou eu tenho amigos, eu consigo fazer amigos, né? Vai anotando todas essas crenças e aí você vai transportando para a sua ideia, para o seu projeto.
É aquela história do Walt Disney, né, da crítica construtiva. Em vez de detonar consigo mesmo, dizer, eu tenho mais passado que futuro, não adianta mais, vou fazer mais nada, começa a pensar que esse poder está em você. E é essa a proposta desse curso, tá? Olha, gente, a próxima aula nós vamos ensinar a fazer âncoras. O que é a âncora? A âncora segura o barco, para quando os pensamentos estiverem tumultuados, você fazer uma âncora. Você parar o barco para refletir, para redirecionar. Então, na próxima aula, nós vamos falar de neuroplasticidade, vamos falar de âncoras. E vamos ensinar, e você vai instalar âncoras positivas. Ok?